Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem por aí? Tem alguém vivo? Alguém? Que legal, que bacana ter todos vocês aqui. Uma excelente segunda-feira. Uma excelente segunda-feira. Peraí, tem a Marizane querendo entrar. Ok, seja bem-vinda, Marizane. Deixa eu ver quem mais está tentando. Fechado. Ok. Olá, Neuza. Ótimo dia, gente. Ótimo dia a todas. Vocês chegaram vivas no sétimo dia? Alguém aí tá com algum problema? Estão todo mundo respirando? Ou não? Tá? Que legal. Chegamos no nosso último dia. E eu posso dizer para vocês assim que eu espero, e aí eu quero que vocês coloquem no chat aqui, que aquela promessa que eu fiz há 7 dias atrás, que vocês não seriam a mesma depois de passar 7 dias, eu tenha conseguido alcançar esse objetivo com vocês, mostrando tecnologia, fazendo a imersão, mostrando que existe um mundo que é totalmente tá totalmente ávido para vocês desbravarem. Esse é o grande objetivo do curso. E eu tenho certeza que hoje a gente já pode dizer que vocês não são mais as mesmas pessoas. Não por causa de mim, tá? Eu tenho só uma parcela nisso. A grande parcela foi a vontade de vocês de transformar a sua vida, de sair de sofrimento, de sair de um monte de lástima que o professor se encontra, vários, né? Vários amigos de vocês se encontram assim, sofrendo muito, perdido. Ontem eu conversei com uma professora de Uberlândia e ela falava o seguinte: eu estou trabalhando 2 vezes mais do que eu trabalhava antes e estou sendo nem 50% reconhecida. Ela estava contando uma história onde até o salário dela foi reduzido tudo quanto é tipo de coisa, e ela está trabalhando muito, 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 tendo que gravar vídeo, tendo que editar vídeo, tendo que colocar aqueles penduricários que eu comentei com vocês. E o que ela está ganhando com isso? Só cacete no lombo. Então eu falei assim, tá faltando o PEX na sua vida. Tá faltando você fazer um curso para te ajudar, para te orientar, te dar um norte. E eu fico muito feliz, igual ontem, eu vi a professora Rosângela colocando lá um aplicativozinho, um site, né, que você consegue fazer um tour de carro pela cidade, pelas cidades do mundo inteiro. Isso é muito bom. Isso é sinal que vocês estão também correndo atrás de outras coisas que têm característica com o seu curso, de outros recursos que é possível. O que eu gosto e quero muito deixar bem claro para vocês que a tela do seu computador vai ser o limite entre você, seus alunos e o mundo. Então, assim, sempre queira desbravar. Não tenham medo. Vocês já perderam medo. E outra coisa que é bacana, vocês já estão entendendo que o feito é melhor do que o perfeito. Amém? Levanta a mão, igreja, e diga amém. É, exa... é exatamente isso. É exatamente isso. E eu posso dizer que vocês vão longe. Vocês vão longe. Deixa eu ver aqui se transformou a vida de algumas pessoas. Não sou a mesma. Definitivamente não, Marizane. Realmente a gente. Sabe, tem uma palavra que ela fala assim. E talvez se você tem aqui, eu creio que a maioria deve ser cristão, como o Brasil é a maioria cristã, creio que todos aqui são. Tem uma parte na palavra que fala assim, que nós fomos convidados para viver em novidade de vida. E às vezes a gente esquece do sentido disso. Às vezes a gente quer viver numa vida conformada, uma vida parada, uma vida pacata, ou a própria situação nossa leva a gente a estagnar, a gente parar. Mas viver em novidade de vida, ela tem um poder tão grande de renovação, renovação de problemas também, mas também renovação de vitória, renovação de tudo que nos cerca. Então, nós fomos chamados para isso.
E a gente tem que entender que, mais uma vez, a gente está vivendo em novidade de vida. Busquem, trabalha por isso, corra atrás. Show de bola, trabalha com TI, que legal, que fantástico, que fantástico. Eu posso dizer para você assim, ó, é muito bom. Eu tenho bastante professores aqui que são auxiliados pelos seus filhos. E é muito bom isso, essa integração. E totalmente necessária que haja integração entre uma geração e outra. Eu, na live com o Endel, até comentei a respeito disso, que antigamente demorava 30 anos para mudar uma geração, depois fizeram um estudo, viram que mudou para 15, e agora tem estudos que falam que é 7. De 7 em 7 anos a gente tem uma geração nova. Então, se brincar, nem a geração atual nem é a dos seus filhos, dependendo da idade dele. Então, é interessante você saber, e eles também saberem, que se a gente se ajudar, a gente vai longe. E eu tenho certeza que nesse curso aqui, muitas coisas você vai poder agregar com seus filhos, com seus netos. Eu vejo muito aqui, eu recebo um videozinho de vocês brincando com os netos ou com os filhos, mostrando o leão, mostrando a baleia, usando a tecnologia AR lá do celular, colocando o leão dentro da sua sala. As crianças amam essas interatividades, ok? Vamos fazer um remember aqui do que a gente viu nesses últimos 7 dias? Vamos lá. No primeiro dia, nós vimos sobre os inimigos do PEX. Abrimos o curso assim, falando do que eram os inimigos que você teria que vencer para chegar até o final desse curso. E nós falamos sobre a perfeição, que o professor ele é muito exigente com esse detalhe, ele é muito detalhista, ele quer sempre mostrar que o dele está melhor, que está mais bem feito, ele é muito, ele não recebe muito bem a questão de alguém criticar um trabalho, e principalmente um trabalho que ele não domina, ele quer dominar totalmente um trabalho para depois executar, realizar. Então a gente viu no primeiro dia essa questão de que fazer e buscar a perfeição fazendo é melhor do que não fazer e ficar acomodado, parado. Eu assisti um filme, Vendedor de Sonhos. Quem já assistiu esse filme, Vendedor de Sonhos? Filme do Augusto Cury, tá bombando no Netflix semana passada, e enfim, filme fantástico. E lá, o Vendedor de Sonhos, ele dá uma dica fantástica, que ele fala assim, ó, ele chama os empresários para dentro do cemitério. Lembra dessa cena? Chama a galera para dentro do cemitério e fala para eles assim, ó, aqui dentro tem as palavras de motivações mais necessárias. E aqui é um curso. E aí o pessoal fica tudo olhando e falou, pode ir nas lápides, pode começar a ler. Ninguém vai, e ele vai ler. E aí ele fala assim, ó, ao meu querido pai, ao meu querido irmão, ao maravilhoso marido. E ele começa a ler essas lápides e você vai vendo as mensagens. E o que ele está querendo dizer ali é o seguinte, ali está enterrado todos os sonhos, ali está enterrado todo o ser de alguém, né? Todo, mas a experiência que ele deixa é o que vale. O que conta com tudo aquilo ali que está acontecendo é o como que você transformou a sua vida, como que você transformou as pessoas que estavam ao seu redor. Então, o que tem que motivar nós é exatamente isso. O que eu sou no meio do todo? O que eu sou no meio disso tudo? Então, esses inimigos aqui do primeiro dia, eles atrapalham você a influenciar esse meio que você vive. Essa busca, esse excesso de perfeição, eu não faço enquanto eu não me sentir bem, não gosto de me ver. Para com isso, para com isso. A gente já viu isso. E eu sei que até hoje tem professores aí que estão com essa dificuldade. Eu quero dizer para você assim, ó, faça, é libertador. Daqui faz o primeiro, quando você estiver no 10º, você vai estar sentindo outra coisa, e daqui poucos tempo, eu falo assim, questão de mês, pode ter certeza, você nem lembra mais que você tinha essa barreira, porque é libertador. Os vídeos, as aulas ao vivo, elas vão tirar você de dentro de uma jaula que provavelmente você está hoje. Provavelmente você está retida, você está trancada, e aí vem para os próximos, né? Você está com problema de tempo, ou quando você vê o dia já foi, as coisas estão muito rápidas. Confusão mental, a gente falou disso, da tanta carga negativa que a gente está absorvendo. Esses últimos dias, se você
parar para analisar, e se alguém teve a experiência de fazer o que eu pedi, de ficar 7 dias distante de televisão, assistindo qualquer outra coisa, menos jornal, pode ter certeza, você lavou a sua mente. Você deu para ela paz. E nada melhor do que paz. Lembra de eu dizer para você? Essas notícias, essas coisas, carregam o seu cérebro. E se você der um tempo, vai ter espaço para que a tecnologia te domine, para que ela entre e ache lugar para ser instalada, entendeu? E quanto você vem mexendo na tecnologia aqui, passa 1 hora, passa 2, passa 3, você nem vê o tempo passar, porque é algo novo e é algo que te chama, que te prende. Se não tiver espaço para ela entrar, pode ter certeza, ela não vai fazer parte da sua vida, não vai fazer parte da sua vida. Depois, a gente viu sobre excesso de informação, falta de autorresponsabilidade, nós vimos sobre selfofobia. Nessa questão da excesso de informação, eu tenho certeza que apareceu alguém aí falando, olha, eu conheço a ferramenta nova, olha, eu conheço tal coisa. É normal. Falamos sobre selfofobia e tacógrafo do amigo. E hoje, no 7º dia, eu quero dizer que é uma coisa muito interessante. Lá no segundo dia, quando eu coloquei o Classroom, eu posso dizer para você que eu tive mais ou menos 40, 50 pessoas que fizeram. Mas ontem eu estava conferindo isso, eu recebi meus pais, minha mãe aqui, meu pai e minha mãe, e já tinha 2 anos que eles não vinham aqui, e eu não consegui esse final de semana atualizar alguns que ficaram para trás, mas eu vou fazer. E eu estava vendo que lá no Classroom nós estamos chegando a 90 pessoas que executaram. Ou seja, aquela teoria que eu falei para vocês do coelho e da tartaruga, ela realmente existe. Ou seja, estamos chegando no 7º dia com todo mundo ali, ó, na beira, todo mundo entendendo que na sua velocidade precisava chegar ali no final. Parabéns, esse era o objetivo. O objetivo maior aqui é você gerar aqui interatividade. E muita gente paga para ver. Ou seja, espera acontecer para ver. Será que faz sentido? E já não faz a imersão direto. Mas não tem problema. Na velocidade de vocês, nós chegamos no 7º dia. Parabéns por isso. Depois nós falamos do branding, do cuidado da marca de vocês. Vocês serem conhecidas pelo que vocês são, pelo que vocês se propuseram, pelo que vocês estudaram. Vocês buscarem ter valor na sua marca. Vocês buscarem estratégias diferentes para ensinar os seus alunos. Vocês criarem a sua verdade. Qual que é a minha verdade? Qual que é o meu objetivo dando aula? Eu quero chegar aonde? Nós falamos sobre a preocupação da aparência, de você não chegar vulgar na casa dos pais, de você chegar com a postura de professor. Eu acho que isso é muito importante. Como eu disse, vocês não são youtubers, vocês não são de Hollywood, vocês são professores. Então, essa postura tem que continuar aqui. Não muda nada, mas tem que ser encaixada com mais alguns elementos, né? Depois, no 2º dia, a gente aprendeu a mão esquerda do professor, que é o Classroom. A gente aprendeu como criar uma sala, como fazer uma prova, como fazer uma avaliação, como ter esse contato com os alunos organizado, documentado. Que, professores, se vocês sabem, todas as aulas que vocês estão dando ou já deram, se vocês não documentaram isso, é lixo, não valeu nada. Então, assim, precisa ter uma ferramenta que te ajude, e a gente aprendeu ela no 2º dia. No 3º dia, nós aprendemos sobre técnicas para gravação de videoaula. A gente falou sobre a questão da voz, a questão da iluminação, do ambiente, do cenário, a gente preocupar com o que está mostrando. A gente aprendeu que nós precisávamos entender a questão do roteador, o que é download, o que é upload. Vocês já sabem isso. E isso para te ajudar a não ficar tendo problema com a sua internet. Nós aprendemos a questão de como dar uma aula invertida, o que é uma aula invertida, o que precisa, né, para a gente conseguir dar uma aula invertida, no sentido dela ser assíncrona e você ter o presencial para ser síncrona. Aprendemos nesse dia uma ferramenta chamada Padlet, para te ajudar a conduzir a sua aula invertida. No 4º dia, a gente aprendeu a mão direita do professor agora. Mão direita é o quê? É os Meet, né? As salas de reunião, onde você faz os encontros ao vivo, para não perder a conexão com seus alunos, para eles se conectarem entre eles, para que você consiga estar presencialmente
mesmo distante. Ou seja, com a sua expressão facial, com o seu contato com esses alunos, você vai conseguir comunicar e receber feedback ao vivo, de uma forma calorosa, de uma forma que, sem poder abraçá-los, você vai estar abraçando. A gente aprendeu aqui no quarto Google Agenda, aprendemos sobre o Zoom, aprendemos sobre o Jitsi e aprendemos sobre o Meet, Google Meet. Falamos também no quarto dia sobre algumas ferramentazinhas que eu já comecei a mostrar para você, de como usar a tela do seu computador para fazer a imersão com esses alunos, né? Para fazer eles interagirem com a tecnologia. A gente falou sobre o AutoDraw, falamos sobre o GeoGebra, o Google Earth, depois o Tour Creator, que é o de viajar. Falamos sobre o Google Docs, que é para fazer trabalho em grupo, onde cada um na sua casa consegue preencher uma mesma atividade ao vivo, ao mesmo tempo, onde você consegue identificar todos os alunos ali que estão participando, aí não tem jeito de dormir na aula, tá todo mundo ativo. No quinto dia, a gente falou de tecnologia AR, Google Drive, Google Fotos, falamos das extensões do Loom para gravar a tela, para fazer vídeos aqui onde você aparece no cantinho, falamos sobre o Web Paint, que é para você circular o site, falar o que ficou bacana, o que você quer destacar para os seus alunos. E falamos sobre gamificação. E eu mostrei duas ferramentas para você. O Mentimeter, ou Mentimeter, e o outro foi o Quizzes. Quizzes, né? É o Q-U-I-Z-I-Z-Z. Ferramentas fantásticas para gerar gamificação com seus alunos, gerar engajamento, eles poderem entrar numa competição, um jogo que, na verdade, está gerando aprendizado, né? Ele tem um objetivo diferente de jogos. Gamificação é diferente de jogos, esses jogos abertos, jogos em rede, enfim, tem uma pegada porque você quer levar conteúdo. No sexto dia, nós vimos sobre redes sociais, omnichannel, multicanais, a importância de vocês estarem falando a mesma linguagem dos seus alunos, a importância de você estar integrada com eles para falar o mesmo assunto, para você ter a mesma comunicação, não só para ter, mas também como poder ter monetização nessas redes. Você, como gerador de conteúdo que são, como professores que são, podem alcançar monetização nessas redes. É só conseguir engajar esses alunos. Eles mesmos te venderão, ou seja, eles mesmos falarão para o amigo, olha, você conhece minha professora de geografia? Não, você precisa conhecer minha professora de geografia, você precisa se envolver com ela. E assim a gente aprendeu no sexto dia. E hoje é o sétimo e último dia nosso. Nós vamos falar sobre gatilhos mentais. Vou compartilhar minha tela. Voou, os dias passaram muito rápido, nós chegamos ao final. Alguns vão me agradecer por isso estar acabando, outros vão chorar. Mas o que importa é que a gente chegou ao final do que foi proposto, E no último dia, eu sempre falo que muita gente fala assim, né? A cereja do bolo vem no último dia. E para mim, que estou aqui para transferir conhecimento, não tem nada mais poderoso do que isso aqui. Porque isso aqui não depende de tecnologia. Isso aqui não depende de computador. Isso aqui depende da coisa mais poderosa que Deus nos deu, que é o nosso cérebro, que é a nossa mente. E vocês sabem do poder que a mente tem? Vocês sabem do tanto que isso é uma ferramenta que Deus deu para nós, seres humanos, o tanto que isso aqui é poderoso, é fortíssimo. E para tentar exemplificar para vocês, que o professor gosta muito disso, né? Eu até vi uma professora falando, seu curso vai direto ao ponto, e eu gosto mesmo, gosto da coisa direta. Sou muito de teoria não, tá? Estudo muito, mas eu sou muito mais da prática, porque eu vejo cursos que ficam 60% do tempo falando de teoria, e na hora que vai para a prática não fala quase nada. Eu inverti isso aí. Mas nesse assunto eu preciso mostrar um pouquinho de teoria para vocês.
E é mais ou menos assim. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. O complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Vou falar muito só desses dois, sistema límbico e o reptiliano. Esse reptiliano, o de sobrevivência, ele trabalha com duas coisas só, que é a sua reprodução e o sentimento a questão da sobrevivência. É essa parte do cérebro que ativa você para sair correndo de confusão, é essa parte que te dá medo, é essa parte que faz você desmaiar de medo, ou faz você agir, avançar. É essa parte, sabe quando a gente fala assim, tá bravo igual uma leoa, tá parecendo uma cobra de resguardo. Essa parte aqui é a que traz razão. Essa parte do cérebro traz razão para vocês. E isso, eu posso dizer para vocês que é um dos primeiros coisas que a gente que é desenvolvido no nosso cérebro é essa parte do reptiliano. E depois vem a questão do límbico. E o límbico trata das emoções. Aqui entra uma confusão entre os dois, porque entra aquela confusão da emoção com a razão. Quantos aqui já não tiveram aquele sentimento assim, ó, poxa, não precisava ter comprado aquilo. Poxa, para que eu fui casar com essa pessoa? Para que eu fui comprar esse carro? Isso é o questionamento entre a razão e a emoção, certo? E a emoção, se tiver sido ativada corretamente por um terceiro, ela toma conta da razão. A razão vai criticar o tempo todo aquela tomada de decisão, porém, ela consegue controlar a razão. A emoção, se você não tiver, não souber acionar os gatilhos mentais corretos, a razão sempre toma conta. E aí você sempre, pela sua razão, acha que está tomando as decisões corretas. Então, o que é o interessante disso aqui? O interessante aqui é você conhecer quando você está sendo ativado ou não está sendo ativado por gatilhos mentais. Estou conseguindo fazer vocês entenderem essa confusão entre as duas? Show, Rosalba, show. Então, assim, existe métodos práticos, simples, eu vou apresentar 5 para vocês, que ativa a parte emocional e faz ela controlar a racional. Nessa briga entre a razão e a emoção, se você souber os gatilhos corretos, a razão ela perde força e o emocional controla. E é a única forma de fazer isso. Não tem como você ativar gatilhos racionais para que controle a emoção, tá? Uma pessoa está chorando lá porque perdeu o namorado. Não adianta você chegar com razão lá. Não adianta, porque ela está na razão dela. E a razão dela está sendo sufocada por causa da emoção. Então você tem que tratar a emoção primeiro, para depois chegar na razão. E o que eu vou ensinar aqui para vocês, eu estou trazendo do meio corporativo. Isso lá fora é muito usado no marketing e principalmente no marketing digital. Então, Flávio, mas o que isso tem a ver com professor? Tudo. Eu não falei desde o início aqui que eu estava aqui para que a imagem, para que a marca de vocês, para que o branding fosse cuidado, para que vocês parassem de ter um espírito de cachorro que caiu de mudança, um sentimento, eu sou professor, tadinho do professor, o professor, o salário, sabe? Uma série de coisas que foi sufocando vocês. Esses dias eu ouvi uma que eu nunca tinha ouvido, porque eu não vou em nunca fui em palestra de professores, que era assim, ó, o professor Sauro. Já ouviram isso? Professor Sauro? Professor Sauro, uma coisa, dinossauro. E eu olhei e falei, cara, não é bem assim. Eu tenho professores lá que dão 30, 40 anos de educação, né, estão na educação e estão procurando se desenvolver. Estão procurando. Talvez não se despertaram por isso lá anteriormente, mas não é por falta de esforço. Estão lá junto, estão se esforçando. Então, assim, essa parte da emoção, ela precisa ser gerenciada e a gente precisa saber o mecanismo disso. Para quê, Flávio? Eu, professor, preciso saber disso.
para que você ative os seus alunos, para que você ative a sua comunidade. As pessoas que estão ao redor seu precisam ser ativados por gatilhos mentais. E qual que é o primeiro gatilho mental que eu vou falar com você? Ele chama autoridade. Lembra de eu falar para vocês? Eu preciso que vocês sejam vistos pelo que vocês são e não como vendedoras da Tupperware. Lembra de eu falar isso? Não tem nada. Você pode vender Tupperware sim, você pode vender Rinodê, pode vender o que vocês quiserem. Mas se você escolheu para a profissão de vocês dar aula, seja vista como a professora Rosalba, professora Cora, a professora Mariane, Marisana, Albertina, enfim, seja conhecida pelo que vocês são. Se é professor de geografia, pelo professor de geografia. Se é de português, pelo professor de português. Porque assim, essa imagem é a que vai ficar. É a que vai levar você a ter autoridade. Um exemplo, eu sou professor de geografia, também sou de matemática, também sou de geometria, também sou de inglês, também sou... O que acontece? O que soa para quem está ouvindo isso? Quando você é professor de tudo, você não é professor de nada. Concordam comigo? Então, o que acontece? Eu preciso ter autoridade naquilo que eu domino. E isso é eu viver aquilo. Aí isso é minhas redes sociais falam daquilo, meu YouTube fala daquilo, eu consigo comunicar lá no TikTok gerando saiba mais, gerando curiosidade, eu consigo envolver o meu público, os meus alunos com aquela atividade que eu faço. Estão entendendo? Então, assim, é importante você assumir essa questão da autoridade. E a autoridade vem de dois Cs. Quem lembra disso? Eu mandei vocês escreverem bem grande no papel de vocês o número 2 e a letra C. A autoridade vem desses dois Cs. Conteúdo e continuidade. Escrevam isso. Conteúdo e continuidade. Se você não gera conteúdo e se você não tem continuidade no que você gera, esquece. Você nunca vai ter o reconhecimento dessa autoridade. E a autoridade vem de coisas muito simples. E eu vou te dar um exemplo. Quem aqui já não entrou no hospital e veio um médico, veio uma pessoa falar com você de verde? E quando essa pessoa de verde começou a falar com você, você perguntou para ela ou pensou, será que esse cara é médico? Porque ele estava usando verde. Os médicos dentro de hospital usam verde. Mas a gente está na nossa cabeça que eles usam que cor? Por que vocês falaram branco? Todos falaram branco. A autoridade do médico já foi pré-definida na nossa cabeça. Que eles usam branco e penduram no pescoço um equipamento para um estetoscópio. Certo? Então, assim, isso já está assumido na nossa mente como autoridade. Já está na nossa cabeça. Se a gente vê um homem andando na rua de terno e gravata, no meio do sol quente, já vai passar na nossa cabeça. Ou ele é pastor ou ele é advogado. Porque eles já criaram em cima disso uma autoridade. A autoridade já está sendo reconhecida pela aparência. Posso dizer para vocês que quando você está dentro de um avião e alguém está passando mal, vai ser dito assim, ó, atenção, existe algum médico aqui? Por favor, o capitão do voo tá pedindo um auxílio aqui porque existe alguém passando mal. Se o médico levanta e fica olhando e não vai, o povo bate nele, porque ele tem a autoridade, a obrigação de ir. E isso todo mundo imagina que ele tem essa obrigação e vai fazer com que ele vá. Então, o ponto é, nós precisamos assumir isso, assumir essa postura para buscar essa autoridade. E é com conteúdo e com continuidade. Não tem como ensinar português. Eu apareço hoje, oi, sou português, e daqui 10 dias eu apareço de novo. Quem vai aprender português de jeito? De 10 em 10 dias. 1 hora de 10 em 10 dias. Ninguém. Então, precisa ter continuidade, precisa ter frequência. Então, resumindo,
Para conseguir você alcançar a autoridade que você quer, precisa dos 2 Cs. Conteúdo, precisa gerar conteúdo de geografia, conteúdo de matemática, paraná, e continuidade, frequência. Então, o que eu estou querendo dizer, Flávio? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que você tem que postar alguma coisa hoje, amanhã, depois da manhã, depois. Isso é continuidade. Ah, eu não dou conta de postar todo dia, então de 2 em 2 dias. Não dou conta de 2 em 2, 3 em 3. Mas tenha continuidade, tenha frequência. Crie conteúdo com frequência. Assim você vai ter autoridade. As pessoas vão procurar pelo teu nome, Cora Paz. Vão digitar lá, vai ver um vídeo a cada mês. Vão pensar o quê? Que você tem autoridade no que você está falando ou vão achar que você não tem autoridade? É simples. A percepção é a mesma que nossa. Se você entrar dentro do meu canal do YouTube e não visse nada falando do PEX, você vai falar, será que esse curso realmente é bom? Será que realmente esse cara está sabendo o que ele está falando? Mas quando você entra lá, que você já vê que já passaram 10 turmas, que você vê que tem material de 70 vídeos só dessas 10 turmas, você fala assim, opa, alguma coisa tem aqui dentro. Agora vamos ver qual que é esse conteúdo, beleza? Próximo gatilho mental. História. Eu já contei isso para vocês, talvez vocês não perceberam. Mas o gatilho mental da história, ele é fantástico. Lembra de eu contar a historinha do Eureka? Eureka, Eureka! Da maçã que caiu? Lembra disso? Isso é contar a história. Primeiro, ter autoridade no assunto. Estou nos 2 Cs. Continuidade e conteúdo. Agora eu vou contar a história. Eu vou trazer, professor, histórias que estão relacionadas ao conteúdo que eu estou gerando. Então, assim, eu estou dando aula sobre relevo, planalto, vou falar sobre o Chapadão de Roraima. Eu preciso anexar histórias curtas. Não estou falando para você perder tempo na aula toda para falar isso, não. Mas eu preciso anexar histórias, porque história tem um negócio fantástico, que é conexão entre pessoas. Vou dar um exemplo para vocês vão me entender. Ouça com atenção o que eu vou contar agora. Eu sou um cara que nasci em Anápolis, Goiás, e quando eu fiz 21 anos eu casei. Minha filha tinha 50 dias e nós mudamos para uma cidade chamada Campo Mourão, no Paraná. Não sei se todos aqui conhecem. Campo Mourão é uma cidade muito bonita, totalmente planejada, uma cidade de colonos, tanto italianos quanto ucranianos, e é uma cidade muito fechada, por ser de colonos. Então é a comunidade, cada comunidade cuida do seu, né? Os brasileiros de um lado, italianos de outro e ucranianos de outro. E eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Fui lá dar consultoria para a empresa e acabei ficando 3 anos e meio lá. Posso dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa, porque Campo Mourão é próximo do Paraguai, Campo Mourão é próximo da cidade chamada Maringá, que um dia, quando eu ficar velhinho, é uma cidade que eu quero morar, uma cidade muito pacífica, uma cidade linda. Então, o Campo Mourão ele é cercado de várias coisas boas, várias coisas maravilhosas. Mas as pessoas, quando vão te receber, são muito fechadas. É um pessoal muito fechado. E no início eu tive um pouco de dificuldade de me conectar. Mas foi fácil de vencer. Eu sou um cara muito extrovertido, muito bom de conversa. E aí a gente acabou fazendo amizades maravilhosas. E eu tenho saudade de todos os meus amigos de Campo Mourão. E tem um detalhe interessante. Campo Mourão é uma cidade, uma das únicas no Brasil, que não tem sinaleiro. É uma cidade que eles colocam as rotundas, lá eles colocam os queijinhos, né? O mineiro vai conhecer como queijinho, as rótulas, enfim. Cada lugar fala de um jeito isso. E lá não tem sinaleiro. Então, há um respeito muito grande na questão do trânsito. Uma cidade maravilhosa e eu convido vocês a conhecerem. Ok? Show de bola. O que eu acabei de contar para vocês? Uma história. Acabei de contar uma história para vocês da minha vida. E essa história, ela conectou eu com vocês. Por alguns minutos, vocês tiveram que ouvir a minha história e ir avaliando o que eu estava falando. Enquanto eu estava falando, a mente de vocês foi vivendo o que eu estava falando. Ou não foi? Se vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo, vocês foram começando a entender, eu casando,
eu com a minha filha pequena, mudando para uma cidade lá no Paraná, de Goiás para o Paraná, e aí eu falei que o Campo Mourão é próximo do Paraguai, falei que é uma cidade muito linda, que ela foi totalmente planejada, e você vai tentando imaginar. Quem conhece Campo Mourão foi lá em Campo Mourão comigo. Quando eu falei de Maringá, eu vi aqui, ó, minha mãe mora em Maringá, alguma coisa, ou seja, a pessoa que tem esse aqui foi lá também comigo, lá em Maringá, e deve concordar comigo que é uma cidade maravilhosa para se morar. O que eu quero dizer para vocês? História conecta pessoas. Nós, antes de aprendermos a escrever, nós já contávamos histórias. Era assim que o nosso tataravô passava conhecimento para o nosso tataravô. E que foi passando, chegou no bisavô, chegou no avô, por isso que tem as fábulas, por isso que tem, sabe, a história das mulas sem cabeça, a história dos bichos que aparecem à noite, do homem do saco que rouba a criança. Isso são histórias contadas, verbalizadas, e são fortíssimas, influenciam muito. Quando você conta uma história, a parte emocional sua tem que abrir. Ela vai abrir, e você vai ter, durante aquele tempo que você está contando a história, essa parte totalmente aberta. E depois, quando você termina, o racional vai julgar. Vai falar assim, ó, essa história faz sentido, ou essa história é uma baita de uma mentira. E aí, posso dizer para você que se você já passou pelo emocional, fica tranquilo. As pessoas vão acreditar na sua história. E por que vão acreditar nessa história? É o próximo gatilho. É o gatilho da especificidade. Especificidade é o que cria credibilidade na história que você está contando. Quando eu conto uma história, eu preciso colocar âncoras para fincar essa história. Se eu estou falando da Grécia, nós vamos estudar hoje sobre a Grécia, sobre os gregos. Não vai lá e fala, não seja um computador. Não vai lá, Grécia é isso, 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 isso. Agora vamos falar de Roma. Roma é isso, isso, isso. Não. Busca uma história que conecta os seus alunos com a Grécia. Vai lá e leva eles para saber algo interessante da Grécia. Sabe? Abre aqui, ó, o Google Earth e mostre a Grécia. Crie âncoras de verdade. Quando eu comecei a conversar com vocês, algumas pessoas podem conhecer o Paraná. E quando eu falei que Campo Mourão era próximo de Maringá, quem sabe disso já é uma âncora de verdade. Eu falei que era próximo do Paraguai, outra âncora de verdade. São coisas elementos que eu fui adicionando dentro da minha história que vão sustentando ela em cima de uma verdade. E poderia ser uma história de mentira, mas de tanta âncora de verdade que eu fui colocando, e quem sabe que ela é a única cidade no Brasil que é totalmente sem sinaleiro, e isso é notícia, e isso tem vários artigos falando sobre isso, aí completou. A minha história passou a ser a segunda opção nessa história toda. As âncoras de verdade são tantas que você acaba, no que eu contei, entendendo que é verdade. Eu poderia falar muito bem aqui agora que eu estou lá na cidade da Marizani, estou lá na divisa do Paraguai agora, lá em divisa perto de Guaíra, e poderia falar, nossa, eu tive lá ontem, estava chovendo, aí, Paranhos, Marizani. Aí eu tive lá, tava chovendo, tava não sei o que, parará. A Marizane tava lá e vai falar assim, ué, peraí, não tava chovendo não. Esse cara é mentiroso. Uma informação que eu falar que não condiz com o que estava acontecendo lá em Paranhos ontem, ela vai falar, mentira, esse cara mente. Aí, não estava chovendo, tá vendo? Então, assim, você tem que observar na história que você está contando se você está gerando a especificidade em cima de verdade. Porque se você falar uma coisa que você não tem certeza, ou você inventar uma coisa, toda a história perde sentido e você perde a credibilidade. Ou seja, não faz sentido você estar aqui contando uma história sendo que ela é mentira. Precisa ter especificidade, precisa ter verdade no que você está contando. Se tiver, de novo, você conectou, você está totalmente, as pessoas que estão te ouvindo estão totalmente acreditando no que você está falando, ou seja, estão retendo tudo. Tudo que você ensinar a partir daquele momento está sendo absorvido. E não é esse o objetivo do professor?
que os ouvintes absorvam o que ele está ensinando. Então, assim, entenda, esse gatilho da especificidade, ele é âncoras de verdade que você precisa ir trazendo para sua história. Você precisa colocar elementos na história que traga isso para a realidade. Ou seja, exemplo, eu comecei a contar aqui de Campo Mourão e falei que era próximo a Maringá. Só do comentário de alguém aqui, que eu não vi quem, falar que minha mãe mora em Maringá, a minha história já começou a ficar mais verdadeira. Concordam? Só dela posicionar ali, eu não combinei com ninguém isso. Mas só dela posicionar, quem tá ouvindo fala assim, opa, alguém sabe que Maringá deve ser perto de Campo Mourão mesmo. Ali, ó, tem alguém falando que mora em Campo Mourão. E se ela falasse, não, se o comentário fosse assim, ó, realmente, Maringá é uma cidade maravilhosa, eu também quero ir morar lá para quando eu aposentar. Pronto, reforçou o que eu tô contando. Verdade plena. Verdade plena. Marizane, show. Show de bola. Então, assim, é interessante a gente entender disso. O próximo ponto é escassez. O que é escassez? A escassez, eu vou falar de prova primeiro, eu vou deixar a escassez por último. Prova. Próximo gatilho, anota aí. Prova. Prova barra prova social. Coloquem assim. Escrevam desse jeito. Prova barra prova social. Prova é um testemunho de alguém que comprove as suas habilidades. Flávio, o que você está falando? Eu acabei de dar um exemplo aqui. A Marizane, reforçando a respeito de Maringá, ela está, sem querer, sendo prova do que eu estou contando. O que eu estou contando, ela nem sabia que história era, mas só de entrar aqui com esse gatilho e ela posicionar a questão da mãe, questão de Maringá, não sei o quê, ela é uma prova do que eu estou contando sobre Maringá. Então, prova, se você trabalhou bem a sua autoridade, se você está contando histórias, abrindo a mente de quem te ouve, se você está tendo a especificidade, as âncoras de verdade, as pessoas falarão de ti. As pessoas vão falar, posicionar assim, nossa, você percebeu como é que as aulas da Rosalba mudou? Nossa, você já viu as aulas de geografia lá do professor fulano? Você já teve uma aula com a Cora? Rapaz, eu tô aprendendo tudo. A minha, sabe, cara, você precisa ver minha professora de matemática, você precisa ver como é que ela ensina. Isso é prova. Isso é quando as pessoas começam a te vender sem você abrir a boca. Sem você precisar falar com terceiros, as pessoas mesmo comunicam sobre você. Vocês estão aqui nesse curso por causa de prova. Concordam? Foi alguém que falou do curso para vocês, sem eu ter chegado em vocês. Aliás, eu nem conhecia vocês. Então, eu sou amigo dos seus amigos. Estão entendendo isso? Isso chama prova. É mais ou menos assim, ó, para ficar bem claro. Provavelmente, todos vocês devem ter alguma amiga que vende Natura. Dá joinha aí se isso acontece. Todo mundo conhece alguém que vende Natura, certo? Beleza. Se aparecer alguém desconhecido para te vender Natura, o que você vai falar para essa pessoa? Não, eu já tenho uma amiga que vende Natura. Eu vou comprar da minha amiga. Não é assim? O que acontece? Quando você fala, eu vou comprar da minha amiga, você está efetivamente acreditando que o sua amiga te oferece, ela vai fazer o melhor preço possível, ela vai te ensinar a usar os produtos corretos pelo que você precisa. Então, um desconhecido pode ser que ele não faça isso. Isso é o gatilho de prova. Entenderam? Isso é você querer ter afinidade com alguém para tomar alguma decisão. Então, no caso aqui do curso, vocês tomaram essa decisão porque alguém fez e falou para você, é bom, foi bom, eu aprendi, me deu luz, me deu um caminho, eu aprendi um norte. E isso foi uma prova para o curso. Então, no caso de vocês, trazendo para a realidade de vocês, é mais ou menos assim, ó. Os alunos começam a falar, meu, o ano que vem, professora, você que vai dar aula de geografia para mim?
Vai lá na diretora e fala, eu não abro mão, hein? Ano que vem, geografia tem que ser a professora fulana. Ah, ela vai mudar de escola? A gente vai mudar junto. Você luta para ela não sair, porque senão a gente vai junto com ela. Isso é prova. E quando é em grupo, quando é muitas, chama prova social. Quando é muitas pessoas falando daquela situação, se torna prova social. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês entrarem dentro de um shopping, presta atenção comigo. Vocês estão entrando dentro de um shopping agora, subiram para o segundo andar de elevador. Quando o elevador abriu, vocês viram toda a praça de alimentação. McDonald's, Burger King, tudo quanto é coisa de comida do lado direito e esquerdo. Mas tem um detalhe: do lado esquerdo tá vazio, não tem ninguém. É a hora do almoço e não tem ninguém. E do lado direito tá cheio, lotado, fila e um maior barulho e todo mundo ali nas filas esperando comida. Minha pergunta para vocês agora: qual dos dois lados que vocês vão comer? Escreve aí no comentário. Escreve aí no chat. Qual dos dois lados vocês vão levar a família que está com vocês, suas crianças? Qual dos dois lados que vocês vão comer? Do lado esquerdo que está vazio, que não tem ninguém na hora do almoço, ou do lado direito que está lotado de gente? Lado direito, lado direito. A Cora disse que depende do cardápio. Simone direito. Flores Bela do lado direito. Lado direito, lado direito, lado direito. Tô falando para vocês que tá lotado, tá cheio de fila e todo mundo tá falando que vai pro lado direito. Por quê? Isso é gatilho mental. O lado direito, mesmo a gente sem conhecer, mesmo sem a gente conhecer, ele soa pra gente que a comida é boa, porque tá cheio de gente. Soa que a comida é barata, porque tá cheio de gente. E o lado esquerdo, por não ter ninguém, soa pra nós que o quê? Que a comida é ruim, que não presta. Por isso que ninguém quer comer lá. É simples assim. Isso chama prova social. Sem você nunca ter comido naqueles lugares, sem você conversar com ninguém, o seu cérebro já toma a decisão. Eu vou pro lado direito, que deve ser melhor. Já ouviram falar que posto de gasolina que tem muito caminhoneiro, a comida é boa? Prova social. Prova social. Tá entendendo? Então, assim, chega um momento que a prova individual ela fica tão forte, que ela se torna uma prova social. Aquilo ali começa a ser uma grande verdade, começa a ser algo que as pessoas vão para um efeito chamado, escreve aí, efeito manada. Efeito manada. Ou seja, existem vários búfalos juntos. Se um assustar, porque perto dele tinha uma cobra e começar a correr, o que vai acontecer com os outros búfalos? Vão todos correr atrás daquele. Um vai olhar para o outro e falar, por que você está correndo? O outro, eu não sei, só sei que estava todo mundo correndo e eu também estou correndo. Eu não vou ficar parado para ver o que é. Tá entendendo? Isso chama efeito manada. É gatilho mental, é gatilho de prova social. Ok? Vamos para o próximo. O próximo e o último que eu vou falar com vocês é o gatilho da escassez. Presta atenção comigo. Se você se torna uma pessoa que tem o controle do gatilho da autoridade, você já está sendo visto pelo que você domina, você já as pessoas te olham e já sabem o que você é, qual que é o conteúdo que você gera. Se você é uma pessoa que conta histórias, se você consegue mobilizar, abrir a mente de quem te ouve, contando histórias, se você nessas histórias tem verdade, tem especificidade, tem âncoras de verdade nela, se você já começou a ter essa habilidade e as pessoas já começam a gerar prova do que você faz. Por exemplo, eu disse para vocês que daqui a um tempo vocês vão ser contratados pelos vídeos de vocês no YouTube. A empresa que quer você vai te ligar e falar assim: você dá aula? Me manda um link de um vídeo seu, eu quero assistir você dando aula. É assim que vão ser contratados, entendeu? E aí a pessoa vai olhar e isso é uma prova. Se você dá uma aula boa ou ruim, é prova. E se você já trabalha a questão da prova social, ou seja, os seus alunos já te reconhecem como esse grande professor de história,
como essa grande professora, essa autoridade em história, autoridade em literatura, o próximo gatilho é a escassez. A vala do comum existe 100 mil professores de literatura. Na vala do comum existe 100 mil professores de matemática. Mas professores de matemática que são específicos em geometria, dos 100 mil cai para 10. São 10 mil professores de matemática que ensinam só geometria. E professores de matemática que ensinam só geometria cantando são só 10. Ou seja, eu comecei em 100 mil, caí para 10 mil e depois cheguei em 10 professores de geometria. O que aconteceu aqui? Eu me tornei escasso. E quando eu sou escasso, eu me torno o quê? Grafite ou diamante? Diamante. Então, quando eu me torno diamante, eu passo a ter o domínio entre não ser mais escolhido, passar a escolher aonde eu quero ir. As pessoas dão valor no que é raro. O que é mais do mesmo vai ser todo mundo substituído por robô. Em pouco tempo, os robôs, tudo que é robotizado, que é fácil de ser reprogramado, tudo que é repetitivo, que são movimentos repetitivos, vai ser substituído. O que não vai ser substituído são os que conseguem avançar e conseguem se tornar raros. E tem um grande detalhe aqui. As pessoas que não são repetitivas são pessoas que têm gestão de emoção. Eu vi o pessoal falando aqui do Augusto Cury em relação à emoção. E eu posso dizer para vocês assim, Augusto Cury, ele tem o Way, minha filha estuda na escola, que tem a Escola da Inteligência. E eu vou dizer para vocês, gestão da emoção é tudo, porque nós somos gente, nós somos humanos, e temos que ser, não é porque somos humanos que somos humanizados, certo? Nós podemos ser humanos robotizados, repetitivos, pessoas que não conseguem pensar fora do que está planejado, pessoas que estão ali para repetir conteúdo. E se é essa pegada tua, mude, porque isso o YouTube ensina, isso qualquer programinha que você programa para falar aqui, ó, repita essas frases comigo, ele fica repetindo. E esse é o método que a gente aprendeu até aqui. Eu fui ensinado assim, você foi ensinado assim, os seus pais, os seus avós, em repetição. Esse método é um método fácil para robô fazer. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Parar de repetir e começar a usar, ativar a mente dos nossos alunos, ativar a mente de quem está com a gente. O que eu fiz nesses 7 dias com vocês aqui foi ativar a mente de vocês, despertar por coisas novas, ter alegria, comichões nas pernas, aquele medo de adolescente, sabe? Aquela coisa assim, aquela insegurança, nossa, esse é um mundo novo, essa é uma coisa que eu preciso aprender. Talvez muitos de vocês já tinham perdido isso. E nesses 7 dias, o que eu quis mostrar para vocês foi isso. Um mundo novo, que ele gera insegurança, gera sim, gera medo, mas quanto mais você aprende, mais ele é encantador. Mais você vê que a tecnologia veio para ajudar e não para ser inimiga de vocês. Então voltem comigo a sentir isso, esses comichões. Toda vez que você sentir isso, é sinal que você está no caminho certo, é sinal que você está vivendo novidade de vida. Esse é o ponto. Vamos acordar. A gente estava dormindo e agora nós estamos acordando. Ok? Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Deus abençoe a todos vocês que aqui estiveram durante esses 7 dias. Que haja sabedoria para vocês saberem entrar e sair no meio do povo. Foi essas palavras que Salomão pediu. E Deus viu que ele não pediu riqueza, Deus viu que ele não pediu para ganhar as guerras, Deus viu que ele não pediu nada para ele. Ele preocupou com os outros. E como eu sei que professor, o sentimento é sempre os seus alunos, que haja sabedoria nas suas vidas. Amém? Show de bola, show de bola, show de bola. Eu estou muito feliz
Eu fico muito feliz quando a gente consegue encerrar uma turma. Nós estamos com quase 30 pessoas aqui ao vivo numa segunda-feira, e eu fico muito grato por isso, porque isso é sinal que eu consegui plantar em vocês algumas sementes. Em 7 dias eu plantei, consegui jogar um adubo, mas o crescimento, e vocês jogaram, né? Eu plantei, vocês jogaram adubo, que é fazendo, mas o crescimento quem vai dar é Deus. E quanto mais vocês dedicarem, mais essa plantinha vai crescer aí. Plantinha da inovação, da tecnologia, né? Tudo isso que eu sei que vocês estão buscando e que vocês alcancem. Amém? Vamos lá. Eu vou deixar vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, mas antes eu quero só reforçar o convite. Hoje à noite, às 7h17 da noite, professora Gleicione, diretora da escola onde tudo isso aqui começou, ela vai estar com a gente falando a respeito do amor, a necessidade de usar esse ambiente tecnológico e introduzir e mostrar o amor. Vai falar com vocês muita questão de por que alguns se perguntam, né, como que a gente ficou dormindo tanto tempo? Parece que o mundo aconteceu e a gente não se despertou. É um assunto muito bacana. Ela fala isso com uma propriedade de vivência, porque ela sempre esteve na educação e viveu essa transformação há 80 dias, há 90 dias atrás. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, há 90 dias atrás, ela já fez, e ela tem propriedade para falar com vocês a respeito desse assunto. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e a gente vai... Flávia, muito obrigada por tudo. E hoje eu quero sair na foto, porque eu não saí nem um dia. Então fica aí que você vai sair na foto. Peraí. Oi. Muito obrigada por tudo. Você me ajudou muito esses dias, eu tenho certeza. Aprendi muita coisa. Eu quero saber hoje à noite onde que a gente vai entrar aí no Meet para ver a aula dela? Não. Hoje à noite é no canal do YouTube. youtube.com/Flávio Naves. Tá? Igual aquele daquele dia. É igual o do primeiro dia. E hoje à noite é o primeiro dia da 12ª turma. Então vai ter um encontro entre vocês e o pessoal que está chegando agora. O que eu peço para vocês é, vai no comentário e vá falando sobre o curso, vai participando, vai se envolvendo. O que a gente aprende aqui, né? Live é vida. E vida não é ficar assistindo, é participar, é mandar comentário, é se interagir. E nesse sentimento, o pessoal que está chegando começa a ver o tanto que as nossas lives elas passam a ser diferentes, porque elas têm essa interação, ela tem essa vida, entendeu? Aqui a gente não tá para eu ensinar vocês, a gente tá aqui para caminhar junto. Essa é a pegada, tá? Então é no meu canal do... participar na foto, igual a Cora. Vamos lá, sorriso. Deixa eu falar também, uai. Peraí, antes, deixa eu tirar essa foto aqui, senão a Cora sai da tela. Keila, você tá na tela, vamos lá, sorriso. Sorrisão, todo mundo aí, deixa eu tirar essa foto. Show de bola. Vamos lá. Pode falar, Urcelino, show. Sim, foi muito maravilhoso o seu curso. Conseguiu, assim, prender a gente na matéria. Realmente, parabéns, viu, Flávio? Pelo seu curso, muito maravilhoso. Urcelino, repetir também, tá? eu agradeço suas palavras e posso dizer para você assim, ó, é muito bom ver uma turma engajada, é muito bom transformar a vida de pessoas, claro que é, mas principalmente você vê que as pessoas estão buscando isso. É muito triste, eu já tive, não turmas, porque todas as turmas que eu tive a gente teve muito sucesso, mas já tive pessoas dentro da turma que não se envolvem. E assim, eu não consigo, por osmose, passar para vocês alguma coisa. Eu preciso de envolvimento. Então, assim, toda turma que envolve, pode ter certeza, escreve, e eu acho que vocês reconhecem o que eu estou dizendo. Eu não estou sendo demagogo, né? Não estou com demagogia quando eu falo que vocês não são os mesmos 7 dias atrás. Concordam? Não são. Então, assim, essa transformação, para mim, vale tudo, tá bom? Gratidão por você estar aqui de novo. Grande abraço. Muito obrigado também, Flávio. E a todo o pessoal do grupo. Show de bola. Mais alguém? Pode abrir o microfone, se tiver. Eu quero falar.
Pode falar, Marizane. Eu quero agradecer a você, dizer muito obrigada. E nós não vamos parar de te incomodar. Qualquer dúvida, nós vamos atrás de você. Foi muito A bom. Marizane é o perfil do aluno que ouve você e corre para fazer. E aí eu perguntei para ela, Marizane, você assistiu os vídeos? Não, eu tô fazendo. Eu falei, ué, vamos assistir o vídeo, que aí a coisa vai funcionar melhor. Mas eu gosto muito disso, Marizane. A iniciativa de aprender, ela é libertadora, como eu estava dizendo para vocês. Estar nessa experiência aqui, ela traz libertação para vocês. Que eu sei que vocês estavam tudo angustiados. No primeiro dia, quando a gente se encontra, vocês têm que ver como é que é o rosto de vocês. Todo mundo apreensivo, uma pressão danada, sabe, se sentindo enclausurado, uma sensação esquisita. E quando o curso vai passando, eu começo a ver sorrisos. Eu começo a ver, sabe, parece que está tirando um peso de cima de vocês. É este o sentimento mesmo, que eu percebo olhando para vocês. Que à medida que vocês vão evoluindo no curso, vai cair num peso, sabe? Vai tirando todo um, sei lá, um sentimento aí esquisito. Tá bom? Ontem eu até consegui dormir à tarde. Show de bola. A missão sua agora é chamar aí o pessoal do Mato Grosso do Sul para participar, viu? Porque os mineiros aqui estão dando show. Os mineiros aqui... Eu vou fazer de novo, viu? Tá bom. O pessoal que quiser fazer de novo, até essa 12ª turma, como eu combinei com vocês, pode me pedir que eu mando o link para vocês entrarem. As tarefas que vocês já fizeram, não tem como fazer novamente. Dá lá que você já fez. Mas participar, vocês serão sempre bem-vindos, tá bom? Beleza? Quero falar, Flávio. Pode falar. Primeiro, gratidão a você, é um anjo enviado por Deus. Olha, que legal. Assim, como você falou, eu não sou mais a mesma pessoa nesses 7 dias. Então, me transformei. Amém. Porque a tecnologia, para mim, era, como você falou, um bicho de 7 cabeças. Então, tudo que eu pensava e mexia, eu pensava, errei. Inclusive, eu te atormentei, né? Tirava foto do meu note que eu estava fazendo e enviava, né? Eu falava, será que eu errei? Eu errei tanto, né? Aí eu voltava no seu vídeo, via novamente para estar fazendo. E, assim, muita gratidão mesmo a você, uma transformação. E eu quero lutar. Tô na historinha sua lá na tartaruga, mas vou chegar, tá? Amém. Muito obrigada, tá? E continue assim. Eu vou estar mandando no seu aí privado um telefone de uma amiga minha que eu indiquei, ela é lá do Mato Grosso. Só que ela não está conseguindo, inclusive na sua aula. Agora ela entrava e, Leandro, eu quero entrar no curso. Eu falei, não, calma, você vai entrar à noite. Só que ela não está conseguindo, tá? Mas ela acho que ela vai falar com você. Eu pedi ela para falar, mas qualquer coisa eu entro e passo o telefone. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe você também. Agradeço de coração, gente. Agradeço mesmo. Eu posso dizer assim, Leandra, eu creio que todo mundo que me procurou no privado, eu consegui dar atenção. Claro, eu não faço só isso aqui, eu tenho outras atividades, tem muita coisa, talvez no tempo de vocês eu não consegui fazer. Mas eu posso dizer assim, eu fico muito feliz e procuro efetivamente atender a todos, porque quando eu tive dificuldades em algumas coisas, eu tive que navegar por mares sozinhos. E eu ouvi um professor, inclusive o Pedro, quem conheceu o Pedro, que veio da turma passada, o Pedro estava com Covid, e mesmo com Covid ele estava fazendo o curso. E eu não tenho notícia mais do Pedro, procurei no grupo, ele saiu, e assim... eu quero notícia dele, e eu peço para vocês me ajudarem. Vamos orar pelo professor Pedro, da cidade de Tuverlândia. Eu lembro a cidade de Tuverlândia, Goiás. E vamos orar por ele, para que ele esteja bem, né? Eu espero, e assim espero que ele esteja bem. E ele falou assim, professor Flávio, você está nos ajudando a navegar por mares que a gente nunca entrou. E quando a gente entra num mar que a gente nunca navegou, a gente precisa de alguém que orienta. Obrigado, e ele falava, gratidão por você ser esse cara que orienta. E aí eu comecei a entender mais, sabe, Leandra? Que a gente vem com um sentido para um curso e a gente está, na verdade, fazendo outras transformações. Igual um depoimento que eu recebi ontem, não sei de quem, mas a respeito de uma professora que também estava fazendo o curso,
e ela descobriu agora, essa semana, que ela está com CA, ela está com câncer. E aí, você vê que o curso que eu estou aqui ensinando tecnologia, na verdade, eu estava motivando essa pessoa a continuar lutando para estar viva. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É Entendo, algo que Flávio. vai além do que eu Além. imaginava. Isso, Além do que eu imaginava. como você falou no primeiro dia, né? O rosto assustado, é uma verdade, né? Eu pensava, gente, agora eu estou diante da câmera, ele vai estar vendo, lógico, eu ainda tenho que mudar, mas já coloquei isso como meta. Meu espaço, né? Eu vou mudar, já até organizei, peguei umas dicas aí, não me lembro agora, a colega colocou o Chromecry aí, vou estar pegando isso aí para mim, né? Porque assim, esse compartilhamento. Como aquele dia eu consegui fazer aquele leão lá em 3D, gente, aquilo para mim foi um sucesso, né? Eu consegui levantar um leão, coloquei ele no chão, coloquei. Você viu que eu estava assistindo seu vídeo? E coloquei ele junto de você, só que ele ficou meio grande, né? Eu falei assim, nossa, eu queria que o Flávio aparecesse, né? Que eu estava assistindo o vídeo e fazendo. Então, assim, isso é o que vale a pena, a gente se esforçar, né? E ver que tem pessoas aí do outro lado com essa dinâmica também de ajudar o outro. Eu acho que a missão mais bonita sua aqui na Terra hoje é essa solidariedade, Flávio. Estou muito emocionada de falar com você. Gratidão, Leandro, gratidão. E eu espero que eu tenha efetivamente transformado e que isso seja bênção na sua vida. Amém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme de gravar vídeo. Todo vez que eu vou fazer minhas gravações, parece que tá horrível. Mas, falando agora, sem brincadeiras, né? Foi muito bom esse curso. Foi a minha colega Lucivônia, também aqui de Turvelândia, que mandou o link para mim do curso. E quando eu vi o curso, que eu fui lá no YouTube e assisti lá você falando um pouquinho, falei, nossa, é esse que eu quero, esse que eu estou precisando de verdade. Pode falar, caiu um negócio aqui, mas pode falar, Albertino. Sofrendo nas gravações, sofrendo nas aulas remotas. Falei, é esse que eu estava precisando mesmo. Graças a Deus, aprendi muito. E tenho certeza que ainda vou aprender ainda, porque a gente vai mexendo, vai descobrindo novas ferramentas. Vai sim. Eu disse isso para vocês. Eu, em momento algum, tinha a pretensão de falar que vocês iam aprender tudo aqui. E eu posso dizer que a cada curso, e o pessoal que já fez mais de uma vez aí, tem noção disso, né, Orcelino? O curso, cada turma é um curso novo. Não tem jeito. Porque é assim que funciona a tecnologia. Ela não para de aparecer coisas novas. E o grande detalhe é assim, não para de aparecer coisas novas e eu também não deixo de buscar para estar passando para vocês coisas novas. Então, assim, é fantástico. Esse mundo de tecnologia, ele muda a cada dia, a cada instante. E eu posso dizer para você é de Turvelândia, né, que você falou? Você conhece o professor Pedro? Não conheço o professor Pedro em Turvelândia. Tá. Turvelândia é uma cidade pequena, deve ser outra cidade, não? Tá, eu vou procurar a informação sobre ele, coitado. Eu acho que eu vou conseguir. Eu tenho tentado falar com ele e não consigo. Mas, enfim, Albertina, eu posso dizer para você assim, ó, em relação a gravar vídeos. A primeira coisa é a gente assumir alguns detalhes. Que se não fosse você, seria outra pessoa, né? A primeira coisa é isso. Se eu não gravar, outro grava. Então, peraí. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é assim, se você começa, o fundo não é bacana, você pode mexer. A luz não tá boa, você pode mexer. Agora, quando o problema é a sua imagem, o seu rosto, eu fico feia, eu fico não sei o quê, se você achar que você precisa fazer tudo quanto é tipo de maquiagem, faça. Mas eu quero dizer que nada disso tem valor. O que tem valor é o conteúdo, é a forma que você engaja os seus alunos, é o que você transmite de mensagem. É isso que tem poder e é isso que transforma vidas. Então, assim,
se a gente deixar de preocupar com o estereótipo, ou seja, com o que a gente apresenta, que as pessoas veem, mas o conteúdo, ele tem peso, ele tem valor, que eu sei que você tem, como todos aqui têm, isso que vale, é isso que encanta, entendeu? Então, eu sempre falo assim, ó, quando eu dou consultoria para empresas, eu sempre falo assim, ó, o marketing, ele é como se fosse maquiagem, o que a gente vê é uma capa, e aí você vê a verdade é quando essa capa cai, é quando a maquiagem derrete, é quando a namorada vai dormir, que limpa o rosto, que você conhece a esposa que tem, a mulher que você tem. Então, essa é a verdade que a gente tem que entender. A nossa capa, ela não tem valor nenhum. Vale o que a gente tem aqui dentro. E o pessoal que é cristão aí, que acompanha isso, que acompanha a igreja, tem noção do que eu estou dizendo. Não importa o que é por fora, é o seu coração que vale alguma coisa. Ok? Mais alguém, gente? Mais alguém? Falar um pouquinho. Eu não Esse quero é o quebrar lema, né? vocês. Perfeito é sempre melhor que o perfeito. Isso! Quer falar, Flávio? Depois Pode eu quero falar. falar também, de Vamos novo. lá, Neuza. Flávio, existe uma palavra que fala assim, ó, há palavras que matam e há palavras que ressuscitam, né? Eu me vejo em transformação em tudo da minha vida. Eu estava falando que eu me sinto um casulo, entendeu? E eu preciso sair sozinha e ninguém pode me ajudar, senão pode atrapalhar esse crescimento na questão de andar, entendeu? Eu tive muita falha no curso porque o meu tempo foi muito corrido, alguns problemas emocionais, e eu não deixei de fazer algumas atividades, mas não vou desistir. Eu Amém. quero te agradecer muito, 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 que você está fazendo parte dessa transformação na minha vida. Amém. E agradecer tudo e todos e pedir para mim continuar, porque nesse próximo curso eu com certeza vou ter mais tempo agora e vou me dedicar mais. Eu me vi assim um pouco relapso, mas foi as condições que eu estou passando. E eu quero agradecer muito e vocês vão estar na minha oração, porque você falou, você também, porque você é uma pessoa iluminada. Muito obrigada por tudo, só sinto gratidão e afeto por você. É igual você falou, às vezes a internet nos coloca longe, mais próximo, né? Mais Tão próximo. próximo de vocês nem imaginam quanto vocês me ajudaram. Todos, muito obrigada por tudo, que Deus abençoe cada um. Amém, amém. Neuza, eu falo o seguinte, tem como estar presente mesmo distante. Tem como estar junto sendo caloroso, sendo afetuoso. Então, por isso que eu falo que os vídeos gravados são frios, eles são distantes. E por isso que eu motivo tanto vocês darem aula ao vivo, para que as crianças sintam isso, sintam o que elas mais precisam nesse momento, que é o abraço, e é o que mais está precisando. Elas estão distante de todo mundo, distante dos avós, dos tios, elas estão precisando desse afeto aí. E é muito importante a gente chegar de uma forma diferente. Ok? Peraí, Cora, parece que tem mais gente. Tem mais gente? Que aí eu finalizo com a Cora. Simone, abraços, pode falar. Eu acho que a Júnia também. Ok, vamos lá. Flávio, muito obrigada, aprendi muito, mas eu creio que eu tenho muito a aprender ainda, tá? Dúvidas vão ficar, sim, com certeza, né? A gente não consegue realmente, não dá para falar assim, eu aprendi tudo, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro. Mentira. Nós temos, sim, muito a aprender, com certeza. Depois quero tirar umas dúvidas lá no grupo, lá, com você, tá? E agradecimento mesmo, agradecimento aos colegas, que às vezes eu tive que perguntar, alguns me ajudaram também, né? E gratidão, que nem as meninas falam aí. Quero entrar na outra turma também, não nessa segunda, porque está fechando, né? Esse semestre está meio corrido, mas outra turma eu gostaria de entrar, né? Até aprimorar mais, aprender mais, aí eu vou ter algumas mais dúvidas e vou poder tirar mais. Simone, acompanha a gente, se você quiser continuar dentro do grupo do WhatsApp, mas eu não comentei com vocês e vi que já alguns saíram. Mas tem um grupo dos ex-alunos no Telegram.
quando terminar, eu vou colocar esse link lá. Então, lá está os alunos que querem receber mais conteúdo, outros preferem ficar no WhatsApp, mas lá no Telegram eu consigo fazer pesquisa, consigo perguntar, a gente consegue se envolver lá. E assim, se eu juntar todo mundo, não cabe, né? O grupo do WhatsApp, ele é limitado. Então, a gente criou isso no Telegram para ser um canal direto. Eu vou colocar o link, não deixe de curtir, até para você saber quando é o próximo, que onde vai dar certo de você participar, tá bom? Mais alguém? Júnia? Seu microfone está bloqueado, Júnia. Marisane, Paraná, papapá, Neuza. Pronto. Ah, ok, show. Oi, meu amigo. Oi, Júnia, seja Essa bem-vinda. sua aluna aqui fez o curso de acordo com o que deu. Mas olha, eu ainda vou atender as suas atividades aí. Vou tentar fazer tudo. Que legal. Mas é só gratidão, viu? Muito obrigada por essa sua iniciativa, pela sua disposição em ajudar a gente que já estava totalmente enferrujado nessa área, nessa parte tecnológica. E gratidão a Deus e a você. Amém. Por se colocar à disposição de forma tão assim, disponível mesmo, tão paciente, tão carinhoso, tão atencioso. E é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, viu? Gratidão. Sucesso. Gratidão, Júnia, por você ter aceitado o convite. Para quem não sabe, a Júnia, ela é mãe de um aluno de uma escola. E aí eu convidei ela e falei, Júnia, ela falando para mim da dificuldade de ajudar o filho, de estar ensinando. Eu falei, olha, eu estou dando um curso para professor que eu estou realmente fazendo o que você está me dizendo, que é atualizar as pessoas, deixar elas mais por dentro da tecnologia, das coisas novas e tal. Vai ter atividade que não combina muito com você, é verdade. Mas você, estando lá e vendo como que se faz, como é que entrega uma atividade, como é que se envolve, acho que vai ser bacana. E ela sentou de prontidão o curso, está aqui com a gente. E assim, é isso, Júnia. O negócio é a gente não parar nunca. Estar sempre aberto a recomeçar. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. Um abraço. Quem mais? Alguém? Eu vi aqui que o pessoal escreveu. Deixa eu ler aqui o que o pessoal escreveu aqui. Eu sei que... Vamos lá. Esses comentários, eles ficaram lentos demais. Ó, vamos. Ok, quem quer fazer a 12ª turma, não tem problema. Eu vou estar incluindo... vocês me falam e eu vou estar colocando vocês lá, tá? No grupo do WhatsApp. E aí, lá no grupo do WhatsApp, quando você entrar, você coloca seu e-mail de novo para eu te mandar o convite para a 12ª, tá bom? Gratidão, eu que agradeço. Deus abençoe todos. O link eu vou colocar no grupo à noite, do link do nosso encontro ao vivo. Mas quem já está inscrito no nosso canal, quem já está lá, apertou o sininho, você vai receber esse aviso aí também, tá? Mas com certeza eu vou colocar no canal. Aprendi que o feito é melhor que o perfeito. Ponto. Tenha esse lema para a sua vida. Isso ajuda a gente a caminhar e ir para frente. Difícil não envolver. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo. Assiste os vídeos um monte de vezes. Isso aí. É o que eu falo, assista 10 vezes e faça o que está lá. E é um material que eu nunca vou tirar de vocês. Já disse isso. Quem já me passou, né? Vocês estão inscritos. Quem é inscrito vai receber isso, vai receber o acesso pelo seu próprio e-mail. Você vai continuar tendo acesso. Eu provavelmente as aulas, não o resto do material, mas as aulas, eu vou tirar ela do público do YouTube e vai ficar sendo acessado pelo site. Mas quem acompanha aí, quem acompanha os grupos do WhatsApp, no Telegram, vocês vão ficar todos informados disso. E vocês vão ter acesso eterno aí. Enquanto quiser acessar, tá livre para vocês que participaram, tá bom? Muito obrigado, sucesso nessa área já é verdade. Deus continue te abençoando. Amém. Amém, Júnia. Vou falar por aqui mesmo. Gratidão, professor. Você é uma pessoa muito iluminada. Deus abençoe você e sua família. Cora, fica com Deus.
Desculpa, gente. Gratidão. Gratidão. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui até agora. Mais alguém quer falar alguma coisa que não teve a oportunidade? Patrícia? Deixa eu falar um pouquinho. Então, nós somos um grupo de 6 amigas aqui, que trabalhamos na mesma escola, né? Aqui de Uberlândia. Sim. E estamos, assim, imensamente gratas pela sua disponibilidade, sua paciência, né? O seu tempo. E hoje em dia é raro pessoas assim, né? Que nos ajudem. Realmente nós estávamos precisando muito desse crescimento, né, nessa área tecnológica, porque o professor não estava preparado para tudo isso, né? Verdade. Então, é igual todos falaram, a palavra é gratidão, eu até emociono, né? Muito bom. Parabéns. Ah, Patrícia, eu agradeço suas palavras e posso dizer para você assim, eu tenho um carinho muito grande por Uberlândia, um carinho enorme. Vou muito a Uberlândia. Uberlândia está aqui a 160 quilômetros de Caldas Novas. É pertinho. É pertinho. E a gente vai muito aí. Vem me visitar em Perdizes, então, Flávio. Eu conheço Araxá, já disse para vocês, já estive em Araxá. E aí eu posso dizer para vocês assim, que é libertador. E um fato que eu quero que você entenda, Patrícia, e todos vocês, que quando a gente ensina, a gente aprende mais do que se a gente estivesse como na situação de aluno, não é assim? Vocês sabem verdade. disso. Vocês sabem disso. E quando a gente ensina e a pessoa não quer aprender, a gente continua aprendendo. Quem está ensinando, mesmo que a pessoa lá não esteja querendo, você está aprendendo. E qual que é a grande mágica aí? Quando você quer ensinar e o aluno quer aprender, aí acontece a transformação. Então, assim, vocês estão aqui até o final porque estão buscando isso, essa transformação, essa mudança. E isso me motiva muito, isso me deixa muito feliz. Eu espero que vocês sejam o início de um grande e bonito projeto em Uberlândia. Eu vi muita gente já aqui na turma que é de Uberlândia. Gratidão aos mineiros, gratidão mesmo, porque vocês estão conseguindo entender a necessidade de mudar a vida dos seus alunos. E esse é o sentido de tudo isso aqui, mudar a vida de pessoas. Deus abençoe você e sua vida, tá, Patrícia? Amém, obrigada. Amém, amém. Eu que agradeço. Mais alguém? Não quero ficar depois receber, eu queria falar, mas não tive oportunidade. Não é assim, não. Todo mundo teve. Deus abençoe, gente. Deus abençoe mesmo. Quem chegou hoje mais cedo, viu que eu coloquei uma música aqui da Austrália. É um instrumento chamado didgeridoo. Didgeridoo é um instrumento que você sopra e solta o som nele continuamente. Então, tem que se aprender uma técnica que você respira e inspira ao mesmo tempo. Você respira pelo nariz e inspira, independente do som que você solta pela boca. É uma coisa mais louca do mundo, um instrumento top de linha. E depois a gente passou para o flamenco espanhol. E eu posso dizer que eu vou fechar com o flamenco espanhol. Amo música espanhola. Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente semana. Só está começando. E à noite, espero vocês com participação, tá? Não percam a palestra de hoje, a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje à noite. E participem, envolvam, e comenta, fala do curso. Enfim, faz a coisa acontecer, movimenta. E eu vou agradecer bastante. E os professores que são estimulados com isso terão gratidão por vocês terem feito isso.